Olá, bem-vindo, bem-vinda. Tá gostando do conteúdo do canal? Então, por favor, se inscreva. Eu sou Vinícius. O homem que comanda a Venezuela como um feudo pessoal agora está na mesma lista onde já estiveram Osama Bin Laden e Pablo Escobar, e dessa vez é oficial. O governo dos Estados Unidos dobrou a recompensa por sua captura para 50 milhões de dólares, o maior valor já oferecido por um líder vivo nos últimos anos. E o presidente Donald Trump foi além, assinou uma ordem que autoriza o Pentágono a usar força militar em qualquer lugar do mundo contra cartéis de drogas considerados organizações terroristas. Entre eles, o Cartel de los Soles, liderado, segundo Washington, pelo próprio Maduro. A partir de agora, qualquer operação especial americana, seja no mar ou em território estrangeiro, tem base legal para agir contra ele e seus aliados, e isso muda tudo. Porque no radar de Trump não estão apenas os cartéis venezuelanos e mexicanos. Fontes de inteligência americana apontam para duas facções brasileiras que já dominam o tráfico no continente, o PCC e o Comando Vermelho. Se esses grupos forem declarados terroristas, a nova doutrina de Trump abre porta para operações militares no Brasil também. E aí, num cenário de aproximação aberta entre Lula e Nicolás Maduro, surge uma pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Será que essa licença para matar é só sobre a Venezuela ou é também um recado indireto para Brasília? Hoje você vai entender como a América Latina entrou numa roda de colisão com os Estados Unidos e por que esse movimento pode redesenhar o mapa político e militar da região. Nicolás Maduro não é apenas o sucessor de Hugo Chávez. Ele é, para os Estados Unidos, o símbolo vivo de um Estado transformado em organização criminosa. A acusação é séria e é direta. O Cartel de los Soles, formado pelos altos oficiais venezuelanos, teriam tomado o controle do país e usado a estrutura do Estado para traficar toneladas de cocaína para o México e de lá para os Estados Unidos. Essa narrativa não nasceu agora. Em 2020, ainda no governo Trump, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos já havia acusado Maduro formalmente de narcoterrorismo. Mas a mudança que vemos hoje é muito mais profunda. Agora, existe a autorização militar formal para agir e, na doutrina americana, isso não é retórica, é sinal verde para operações letais. Segundo o The New York Times, Trump assinou em segredo uma diretiva permitindo que o Pentágono execute operações militares contra qualquer grupo designado como organização terrorista. E aqui entra o ponto central dessa história toda. O Cartel de los Soles já está nessa lista. Portanto, qualquer agente ou líder desse cartel, incluindo Maduro, pode ser alvo em qualquer parte do mundo. Essa estratégia não é inédita, foi assim que os Estados Unidos eliminaram figuras como Osama Bin Laden no Paquistão e Qassem Soleimani no Iraque. A diferença é que agora o palco é a América Latina. E no fim de 2024, Washington assinou um acordo com Trinidad e Tobago para o uso militar do seu território. Geograficamente, essa ilha fica a apenas 11 quilômetros da costa venezuelana, onde existe um porta-avião natural dos Estados Unidos, imóvel e com visão direta para Caracas. E isso obviamente não é coincidência, essa é uma base em um ponto estratégico perfeito para operações relâmpago na região. Mas o que coloca o Brasil na borda desse tabuleiro explosivo? O mesmo decreto que autoriza ações contra o Cartel de los Soles pode ser também aplicado a outros grupos latino-americanos designados como terroristas, e aqui é onde entra o PCC e o Comando Vermelho. Relatórios recentes já identificaram o Brasil como rota estratégica de escoamento de drogas para a Europa e para os Estados Unidos. E se a Casa Branca decidir incluir essas facções nessa lista, a autorização militar se estenderia automaticamente ao território brasileiro. E o timing é revelador, porque o governo Lula mantém aliança pública e constante com Maduro, defendendo seu regime em fóruns internacionais e ignorando as acusações americanas. Num cenário de escalada, isso pode ser interpretado como blindagem política a um alvo dos Estados Unidos e, portanto, como um recado direto para Brasília. Nos anos 80 e 90, a política americana contra o narcotráfico seguia um roteiro simples e brutal.
identificar a liderança do cartel, rotulá-la como ameaça direta à segurança nacional e eliminar a cadeia de comando. Foi assim com Pablo Escobar na Colômbia, uma caçada implacável que contou com o apoio de inteligência, forças especiais e unidades locais treinadas pelos Estados Unidos. O resultado foi a morte de Pablo Escobar em 1993, uma operação coordenada que envolveu tecnologia de rastreamento inédita para a época. Depois, em 2011, o alvo foi Osama Bin Laden. Qual foi a diferença? Agora o discurso não era mais guerra às drogas, e sim guerra ao terror. Mas a lógica era a mesma. Uma ameaça global justifica a ação extraterritorial. E recentemente, em janeiro de 2020, os Estados Unidos eliminaram o general iraniano Qassem Soleimani com um ataque de drone no Iraque. Oficialmente, a justificativa foi prevenir ameaças iminentes contra americanos. Na prática, foi um recado geopolítico de alcance global. Ninguém está fora do nosso alcance. Maduro, na narrativa atual em Washington, reúne elementos de todos esses casos. Primeiro, ele é acusado de chefiar um cartel como o Pablo Escobar. Ele é apontado como uma ameaça internacional, assim como Osama Bin Laden, e Maduro também é um chefe de um Estado hostil, assim como Soleimani. E a nova doutrina que o Donald Trump retoma não é somente retaliar contra gangues locais nos Estados Unidos, mas sim eliminar o fornecimento na origem. Para o governo americano, o problema não está apenas nas ruas de Los Angeles ou em Nova York, mas nos portos e fronteiras da América Latina. E aqui é onde está a grande chave. Se a origem do fluxo de drogas passa pelo Brasil, o Brasil entra também nessa equação. O PCC já tem conexões comprovadas com cartéis paraguaios, bolivianos e até mexicanos. O Comando Vermelho com redes no Caribe e na África. Se um dossiê do Departamento de Estado amarrar esses laços com redes que chegam aos Estados Unidos, a designação de uma organização terrorista é somente uma canetada. No tabuleiro americano há uma faixa vermelha de atenção máxima. O México, com os cartéis Sinaloa e Jalisco Nueva Generación, a América Central como rota de passagem, Colômbia é a produção, Venezuela logística e proteção estatal e o Brasil como um corredor de escoamento e produção parcial. Todos esses pontos estão sob escrutínio e 3 deles já têm designação de alvo militar legítimo americano. E o Brasil pode estar muito próximo de entrar oficialmente nessa história. Quando Donald Trump fala em cortar o mal pela raiz, ele não está se referindo apenas a cartéis do México ou da Venezuela. O relatório do próprio Departamento de Estado americano já aponta o Brasil como uma das principais rotas internacionais de drogas que abastecem o mercado americano. E aqui entra um detalhe que a imprensa brasileira prefere esconder. O PCC e o Comando Vermelho não são só problemas nossos. Essas facções estão ligadas diretamente a redes de distribuição que chegam até as ruas de Nova York, Los Angeles e Miami. Investigações do DEA, Departamento Antidroga dos Estados Unidos, já comprovam que a cocaína e fentanil vendidos no varejo das gangues americanas têm origem em cadeias de fornecimentos que passam pelo Brasil. O PCC atua no fornecimento e transporte em parceria com o cartel de Sinaloa, um dos mais poderosos do México. O Comando Vermelho mantém conexões com redes colombianas e africanas que usam portos e aeroportos brasileiros para despachar carregamentos. Grande parte dessa droga vai para o México, onde ela é refinada ou misturada e depois cruza a fronteira para os Estados Unidos. Resultado, cada quilo que sai do Brasil pode render milhões de dólares no varejo americano e milhares de mortes por overdose. Para o Trump, esse não é somente um problema de combate ao crime, é uma questão de segurança nacional. O fentanil mata mais de 100 mil americanos por ano. E se a origem do fluxo passa pelo Brasil, o raciocínio da Casa Branca é simples. Se você não corta a rota, você não corta as mortes. Se o PCC e o CV forem designados como Foreign Terrorist Organization, FTO, o jogo muda completamente. Com autorização imediata para ações militares contra integrantes e infraestrutura dessas facções, inclusive fora dos Estados Unidos. Congelamento de ativos e sanções a qualquer empresa ou pessoa ligada a elas,
possibilidade de operações especiais em território brasileiro, alegando defesa da segurança americana. E aqui é onde entra o recado diplomático. O Brasil não precisa estar em guerra com os Estados Unidos para sentir a pressão militar e econômica. Basta ser visto como parte do problema. Os Estados Unidos é o maior contrabandista de arma do planeta. Abastece o crime no mundo inteiro. Deixe seu comentário gentil.